Paulo, eu vou até ler um trecho aqui do livro que eu tenho em mãos, Liderança segundo Margaret Thatcher. Vamos na fonte, né, de alguém que entregou muitos resultados, e diz o seguinte: se aprendermos as lições erradas da Guerra Fria, também arriscaremos a paz. Se passarmos a acreditar que a melhor maneira de evitar o perigo é contornando-o ao invés de enfrentá-lo, se pensarmos que a negociação é sempre a opção de estadista, se preferirmos gestos multilaterais vazios a respostas nacionais poderosas, então pagaremos um preço alto e nossos filhos e netos também pagarão. E aí eu lembro de uma outra grande liderança, né, do século XX, Winston Churchill, também britânico, que dizia que os ingleses tiveram a opção ali entre a desonra e a guerra, optaram pela desonra e terão a guerra de qualquer jeito, e tiveram de fato. Né? Então, assim, líder não pode ser o líder do consenso. Isso é muito difícil. Então, o líder ele tem que ter coragem para comprar as brigas necessárias, mas não todas. O líder que compra todas as brigas porque tem que comprar, ele não é um bom líder. Né? Então, o líder tem que saber priorizar, focar naquilo que é mais emergencial, abandonar o resto, saber perder batalhas para poder vencer a guerra. Ele tem que ser corajoso, ele tem que ter um espírito público, de sacrifício, inclusive, pessoal, porque exige muito, né? E não tem que costurar acordo o tempo todo. Tem que saber a hora que ele vai ter que enfrentar mesmo, porque o acordo é a derrota em si. O George Orwell dizia, né? O jeito mais rápido de terminar uma guerra é perdendo, né? É aceitando uma derrota. E ele dizia isso numa análise contra o pacifismo de Gandhi, né? Então, eu acho que o Bolsonaro ele tem um espírito público, isso até hoje nada me provou o contrário, né? Apesar do que, claro, todo pai foca nos filhos, na família, e quando a gente viu ali o calor aumentando em cima dos filhos, isso preocupou muita gente. Fala, pô, isso pode prejudicar bastante o projeto de governo, né? Se tiverem alguma coisa mais robusta de fato ali contra a família dele. Outra coisa, além do espírito público, é que me parece que ele tem coragem. Né? O Bolsonaro é um cara de coragem. E também me parece que ele que ele quer o melhor para o Brasil, que ele está disposto a peitar esse troço. Mas aí vem os defeitos. Eu não consigo ver nele alguém que tenha muita estratégia. Né? E por conta disso, inclusive, ele não me parece alguém que seleciona muito aquelas batalhas que ele tem que priorizar e deixar outras de lado, até mesmo para servir como boi de piranha. Né? Alguma coisa que ele possa entregar o momento certo de fazer algum tipo de contemporização, alguma coisa assim. Então, quando eu vejo dentro desse contexto o anticlímax que foi o acordo e a carta generosa, né, oferecendo uma estratégia de saída honrosa para o adversário, né, após a demonstração de força da população ao seu lado, e aí sendo o Bolsonaro quem é, ou seja, não me parecendo um grande estrategista que está jogando xadrez 4D, né, é óbvio que isso acende uma luz amarela. Você fala, pô, a sensação que fica é que não está tendo uma grande estratégia brilhante por trás. Ele vai agindo ali muito com o fígado, muito de sopetão, né, de ímpeto, no calor do momento, como ele mesmo colocou na carta, né, e eventualmente se excede, e aí, no caso, circulam algumas mensagens do tipo de uma mega estratégia mirabolante, onde o presidente apresentou um documento, né, e por isso o Temer, porque o Temer é um constitucionalista e tudo, e foi quem indicou o Alexandre de Moraes, que hoje é o principal obstáculo a qualquer harmonia possível, né? E que teria apresentado um documento falando assim, vamos agir, as Forças Armadas vão agir, né, e tudo, e vocês têm essa opção e recuem agora. Né? Eu acho essa narrativa que andou circulando por aí em alguns grupos de bastidores bastante mirabolante. Não acho ela muito condizente com o perfil do próprio Bolsonaro. Né? Então, assim, eu acho que nós estamos, e eu cheguei a falar isso na minha análise após alguma reflexão e após eu reagir com o fígado, né?
que o tempo, de certa forma, ele joga contra aqueles que apostaram que havia uma grande vitória para o povo que foi nas ruas nesse acordo. Por quê? Porque o tempo mostra concessões do lado do Bolsonaro, aquela demonstração de força, aquela fotografia que o presidente queria mostrar, né, para mostrar sua força, ela vai se esvaindo, ela vai, de alguma forma, né, perdendo a coloração, o tempo não ajuda, e do outro lado fica todo mundo na expectativa. E aí, o que vem? Né? A Bruna mencionou uma decisão importante, que esse marco regulatório esse marco temporal é muito importante para o agronegócio, portanto, para o próprio Bolsonaro e tudo mais. Né? Houve ali uma decisão do próprio Alexandre de Moraes, mas, de novo, né, as pessoas ficam esperando. Tá, alguém foi solto? Algum preso político foi solto? Houve algum recuo concreto, de fato? Não. Então, fica aquela sensação de que o tempo vai jogando contra, e aí tem uma coisa de teoria dos jogos meio complicada, porque como ficou exposto para Deus e o mundo que houve um acordo, isso joga contra o Alexandre de Moraes, por exemplo. Qualquer decisão que ele tomar que demonstre algum tipo de aceno ou de concessão, pega muito mal para ele. Né? É um juiz que aceitou um acordo político. Só o fato do Temer ter confessado para o jornal que fez uma ligação, saíram todos da sala e o presidente ficou 15 minutos conversando com o Alexandre de Moraes, só isso já é um tanto surreal, né? Já é Brasil na veia, né? Quer dizer, ele é um juiz e o Bolsonaro é um réu, no caso das fake news, que não é crime, que é um processo ilegal. Então, é tudo uma loucura no Brasil. É tudo uma loucura. Por quê? Porque as cortes supremas são absolutamente politizadas. Todo mundo sabe. E é por isso que todo mundo aceita que pode haver uma costura política. O Temer, que foi quem indicou, faz a ligação, o Bolsonaro conversa, até o Carluxo saiu da sala. Né? Então, assim, tá difícil enxergar o que houve de concreto ali. Está muito difícil. As pessoas que estão apostando nisso, na minha opinião, estão dando um voto de confiança ao presidente Bolsonaro. O problema é que isso vai de encontro ao perfil dele, que não é um perfil tão estrategista assim, e que saiba priorizar as batalhas certas. Bolsonaro, ele implode muita ponte. Ele compra muita briga desnecessária que gera desgaste, né, com grupos que amanhã ele pode precisar. Então, ele não é exatamente um estrategista que está calculando uma guerra. Ele é um cara que ele age no calor do momento, bastante. Né? Então, fica mais crível, talvez, a tese de que ele agiu no calor do momento, ainda mais com o povo todo que surpreendeu e que foi, e que deu essa força a ele, e ele se empolgou. Canalha! E não sei o que, chega! E no dia seguinte falou, e aí? Você vai convocar as Forças Armadas? Você vai mandar prender o Alexandre de Moraes? Qual é a ação concreta no dia seguinte em que você está do lado de milhões de pessoas chamando o ministro do Supremo de canalha? E uma boa parte ali falando, eu autorizo. Qual é a ação concreta no dia seguinte? Aí teve aquela história dos caminhoneiros, que cercaram, que não sei o quê, o calor aumentou, ele mesmo viu que ia dar uma cagada geral, a economia ia para o saco e tudo, ele pediu para os caminhoneiros recuarem, ou seja, fica muito mais a análise que eu vi de um deputado da base de apoio do Bolsonaro, em off, para mim, que disse, é a história de quando puxa um revólver sem bala, sem munição. Então, eu vou adotar a postura mais estoica da Bruna. E também o ditado dos chineses, o provérbio chinês. Prepare-se para o pior, espere o melhor e receba o que vier. Dizer para você que eu estou apostando no melhor, que eu estou acreditando que houve uma postura de muita força do presidente, que o lado de lá vai entrar no seu quadrado, que são as 4 linhas da Constituição a partir de agora, para mim me parece wishful thinking. Eu adoraria acreditar nisso, mas eu estou com muita dificuldade.